Como gastar seu dinheiro sem chegar de fato a zero antes de morrer. Regra número 4. Use todas as ferramentas disponíveis para morrer sem nada. Se você chegou até aqui, presumo que concorde que tentar morrer sem nada é uma boa ideia, pelo menos em tese. Mas tenho quase certeza de que permanece cético quanto à viabilidade de atingir essa meta. E você tem razão em ser cético. Na verdade, morrer com exatamente zero é uma meta impossível. Para conseguir isso, seria necessário saber exatamente quando você vai morrer, mas nenhum de nós é Deus, então não temos como saber o dia exato de nossa morte. Ainda assim, não saber a data exata não significa que não possamos chegar perto desse cálculo. Vou explicar. Você já usou uma calculadora de expectativa de vida? Muitas seguradoras oferecem essa ferramenta de forma gratuita em seus sites, e acho que é válido experimentar. É claro que essas calculadoras não são 100% precisas, mas oferecem uma boa estimativa com base em dados como idade atual, sexo, altura e peso. Como está o seu IMC? Tabagismo, padrões de consumo de álcool e outros preditores importantes da saúde geral. Algumas também perguntam sobre seu histórico familiar e se você usa cinto de segurança. Depois de responder a todas as perguntas, a calculadora normalmente fornece um número. Você viverá até os 94 anos. Ou até os 55, caso você não perca 40 quilos e não pare de beber e fumar feito um pirata. Tentar descobrir até quando você vai viver pode até não ser sua ideia de diversão. Sei que para muitas pessoas, planejar o próprio funeral e fazer uma lista de beneficiários em um formulário de seguro de vida parece meio mórbido, e tudo bem. Você não precisa gostar para que valha a pena ser feito. Se você não quiser usar uma calculadora de expectativa de vida, tudo bem também, mas não venha me dizer que você não faz ideia de quanto tempo ainda vai viver. Nem use isso como desculpa para economizar dinheiro como se fosse chegar aos 150 anos. Qualquer que seja o número mostrado pela calculadora, trata-se apenas de uma estimativa obtida por atuários. Como são chamados os especialistas contratados pelas seguradoras para prever o risco com base em estatísticas relevantes. Você pode considerar o número apenas um palpite baseado na vida pregressa de pessoas que têm estilos de vida parecidos com o seu. Muitas pessoas como você morreram mais jovens do que a média, e muitas morreram mais velhas. Portanto, há uma média e também um intervalo. Para refletir essa realidade, algumas calculadoras apresentam os seus resultados em termos de probabilidade. Elas podem dizer, por exemplo, que você tem 50% de chance de viver até os 92 anos, 10% de chance de viver até os 100 anos, e assim por diante. Essas probabilidades mostram que prever a expectativa de vida de um indivíduo é uma ciência inexata. Mas conhecer apenas a provável taxa de sobrevivência até uma determinada idade ainda é melhor do que não saber nada, certo? Se você não tem ideia de quando vai morrer, não será capaz de tomar decisões que estejam sequer perto do ideal. Isso significa que se você for do tipo cauteloso, vai ficar apenas economizando e gastando como se esperasse viver até os 150. E você pode até agir como se esperasse viver para sempre, como aquelas pessoas que nunca usam seu capital e vivem apenas dos juros recebidos. Resultado: você vai morrer com muito, muito mais do que zero. O que significa que terá desperdiçado muitas horas de sua energia vital ganhando um dinheiro de que nunca vai conseguir desfrutar. Saber pelo menos de forma aproximada quando você vai morrer irá ajudá-lo a tomar decisões muito melhores sobre como ganhar, economizar e gastar. Então eu recomendo, vá em frente e experimente uma calculadora de expectativa de vida. Você deve estar se perguntando qual calculadora específica usar. Repassei essa questão à Sociedade dos Atuários dos Estados Unidos, que são os verdadeiros especialistas no assunto. Eles preferiram não indicar uma calculadora específica, mas uma ferramenta muito acessível. O Actuaries Longevity Illustrator, http://www.longevityillustrator.org/. Com base nas respostas a apenas algumas perguntas em inglês, a ferramenta produz um gráfico que mostra as suas probabilidades de morrer em diferentes idades. O objetivo é mostrar o risco de viver além dos recursos que você possui, mas, olhando para os extremos do gráfico, é possível ver quão baixa é a probabilidade de você viver além de uma certa idade. Outra abordagem possível é perguntar ao seu corretor de seguros. E muitas seguradoras que vendem seguros de vida oferecem calculadoras online gratuitas para qualquer pessoa usar. Caso queira obter uma estimativa mais precisa de sua expectativa de vida com base em mais aspectos de sua saúde, você vai precisar responder a mais perguntas sobre saúde e estilo de vida. Uma ferramenta útil é a calculadora Living to 100.
https://www.livingto100.com, em inglês, desenvolvida por um médico e pesquisador que estuda casos excepcionais de longevidade. O que você descobriu depois de experimentar algumas dessas ferramentas? Se você tentou várias calculadoras, quão consistentes foram os resultados? É provável que você morra mais tarde do que pensava? Você está pensando em mudar seu estilo de vida ou ver o que acontece se você repetir o cálculo em alguns anos? Todas essas são boas perguntas, e pensar nelas é o primeiro passo para otimizar seus gastos. Mas como? Já que queremos morrer sem nada, e dado que é impossível atingir exatamente zero, como chegar perto disso? Como lidar com toda a variabilidade da extensão da vida humana? O primeiro ponto a enfrentar é a incerteza. A possibilidade de se viver mais do que se espera chama-se risco de longevidade. Ninguém quer morrer cedo. Essa possibilidade chama-se risco de mortalidade, mas também ninguém quer morrer depois do seu dinheiro acabar. Sem dinheiro, sua qualidade de vida vai sofrer uma queda drástica, para dizer o mínimo. Portanto, há incerteza em ambos os lados de nossa expectativa de vida, e queremos saber como lidar com as consequências financeiras negativas dessa incerteza. Como disse, existem produtos financeiros para isso. Meu objetivo está longe de ser promovê-los, e com certeza não quero entrar em seus detalhes, nos quais não sou especialista. Mas existem alguns elementos básicos que você precisa entender antes de decidir que morrer sem nada não é a melhor escolha para você. E não preciso ser um consultor financeiro para lhe dizer quais são esses elementos básicos, bem como não preciso ser mecânico para dizer que, se você decidir cruzar o país, vai precisar de um bom carro. Você não é um bom corretor de seguros. Você provavelmente já conhece o produto financeiro utilizado para lidar com o risco de mortalidade e de morrer precocemente. Trata-se do seguro de vida, é claro. As companhias de seguros de vida não sabem exatamente quando você vai morrer, assim como você também não sabe, mas mesmo assim, elas se propõem a pagar o devido valor aos seus beneficiários quando isso acontece. As seguradoras podem fazer isso com grande margem de segurança, porque outros milhões de pessoas estão segurados simultaneamente. Alguns destes segurados morrerão mais cedo do que a média, mas outros morrerão mais tarde, fazendo os erros de cálculo em ambos os lados se anularem mutuamente. Isso significa que uma seguradora não precisa saber quando você vai morrer, basta que tenha dados suficientes sobre a expectativa de vida do seu conjunto total de segurados para ter certeza de que pode arcar com os custos e ainda ter lucro na operação geral. Essa capacidade de agrupar os riscos entre um grande número de pessoas é o que dá às companhias de seguros uma vantagem sobre você enquanto indivíduo. É por isso que as pessoas estão dispostas a pagar para comprar seguros de todos os tipos, em vez de tentarem se proteger do risco por conta própria. Ninguém é um bom corretor de seguros. O seguro de vida é uma ferramenta que nos ajuda a lidar com o risco de mortalidade. Os dados mostram que 60% dos norte-americanos possuem pelo menos algum seguro de vida. O que poucas pessoas percebem é que também existem produtos financeiros concebidos para lidar com o risco de longevidade. Como muitas pessoas têm medo de ficar sem dinheiro antes de falecer, existe um produto sobre o qual elas deveriam realmente começar a pensar. Esses produtos são chamados de previdência privada. Eles são essencialmente o oposto do seguro de vida. Quando você compra um seguro de vida, você gasta dinheiro para proteger sua família contra o risco de você morrer muito jovem, enquanto a previdência privada protege você contra o risco de morrer muito velho, ou viver mais do que a sua poupança. Se você não quiser ouvir isso de mim, ouça Ron Lieber, que escreve a coluna Your Money, no New York Times. As companhias de seguros que oferecem previdências privadas muitas vezes as fazem soar como um investimento, escreveu numa explicação recente sobre o produto. Mas, na verdade, elas são mais como seguros mesmo. Lieber continuou. Assim como o seguro para evitar desastres financeiros, uma previdência privada é algo que você compra para garantir que não ficará sem dinheiro caso viva por muito tempo. Na verdade, pensar na previdência privada como um seguro faz muito mais sentido do que pensar nela como um investimento, já que desta forma, ela não é nada boa. Esse não é o objetivo do produto. Seu objetivo é protegê-lo contra o risco de viver mais que o seu dinheiro. Como isso é possível? Bem, ao comprar um seguro desse tipo significa que você dá à seguradora uma quantia fixa, digamos, $500 mil aos 60 anos. E em troca você recebe um pagamento mensal garantido, por exemplo, $2.400 por mês, para o resto da vida, não importa o quanto você viva.
Como todos os seguros, as anuidades não são de graça. As seguradoras precisam ganhar dinheiro para seguir operando, não é mesmo? Mas se o seu objetivo é maximizar as experiências de vida que você pode comprar com o dinheiro que ganhou, elas são uma solução muito sensata. Isso se deve em parte porque, mesmo após descontar as taxas da seguradora, você vai receber uma remuneração mensal maior do que provavelmente estaria disposto a pagar a si mesmo caso quisesse garantir que seu dinheiro não acabe antes de você morrer. Por exemplo, uma regra prática comum para gastos com aposentadoria é a regra dos 4%, segundo a qual você consome 4% de suas economias a cada ano de aposentadoria. Com uma previdência privada, é provável que seus recebimentos anuais fiquem acima dos 4% do valor que você investiu no seguro e, ao contrário das retiradas de 4%, esses pagamentos têm a garantia de prosseguir durante o resto da vida. A razão pela qual a seguradora pode oferecer uma taxa de retorno estável e razoavelmente alta é que você não está deixando nenhum dinheiro na mesa. Você renuncia ao seu montante principal para sempre. Em caso extremo, se você morrer no dia seguinte à compra do título de previdência privada, você não verá mais o dinheiro que investiu e, em vez disso, ele será revertido para os pagamentos mensais de algum sortudo desconhecido, outro segurado pela anuidade, que vai viver até os 90 e tantos anos. Sem uma anuidade, por outro lado, você é forçado a fazer um autosseguro, ou seja, a ser seu próprio corretor de seguros. E essa não é uma boa ideia porque, ao contrário dos profissionais que fazem corretagem para grandes empresas, você não tem a capacidade de agrupar riscos e compensar erros de cálculo de ambos os lados. Para ter segurança financeira até o fim da vida, você precisará fazer um grande pé de meia para usar no pior cenário possível, como terá que economizar demais. É mais provável que você acabe deixando um dinheiro considerável de sobra ao morrer, ou seja, trabalhará por anos ganhando um dinheiro que nunca conseguirá aproveitar. Bancando o corretor de seguros, você não está nem perto de maximizar sua vida. Repito, ninguém é um bom corretor de seguros. Economistas costumam considerar a previdência privada uma forma tão racional de lidar com o risco de longevidade que há muito tempo eles se perguntam por que ela é usada por tão pouca gente. Uma questão que os economistas chamam de o enigma da anuidade. Estou dizendo para você investir todas as suas economias nesse tipo de seguro? É claro que não. O que estou dizendo é que existem soluções para o problema de como morrer sem nada sem ficar sem dinheiro. E você estaria prestando um péssimo serviço a si mesmo se pelo menos não pesquisasse a respeito. De novo, lembre-se de que o objetivo é eliminar o máximo de desperdício possível. Quão perto você chega dessa meta depende de sua própria tolerância ao risco. Se for muito baixa, o que significa não aceitar nem mesmo uma pequena chance de viver mais que o seu dinheiro, você pode fazer uma previdência privada ou um pé de meia enorme. As chances de você viver até os 123 anos hoje em dia são muito baixas. A pessoa mais velha já registrada morreu quando tinha 122 anos e 164 dias. Mas se você for extremamente avesso ao risco, deixará uma poupança grande o suficiente para durar até os seus 123 anos. Por outro lado, se você se sente confortável vivendo no limite, não precisa deste livro, porque provavelmente já está no caminho certo para morrer sem nada. Bem, na verdade não, você ainda precisa deste livro, porque quando você vive perigosamente perto do limite, corre o risco de viver mais que o seu dinheiro. Em geral, porém, quanto maior for a sua tolerância ao risco de longevidade, de menos reservas você precisará. Quanto mais riscos você estiver disposto a correr, mais provável é que desperdice menos energia vital trabalhando por um dinheiro que nunca vai conseguir gastar. Por exemplo, suponha que sua expectativa de vida seja de 85 anos, mas você aceite uma margem de erro de 5% a 6%. Nesse caso, você pode decidir economizar por mais alguns anos, o suficiente para durar até os 90, por exemplo. Mas se você não quiser ter desperdiçado 5 anos de economias no caso de morrer como esperado aos 85, você pode eliminar esse desperdício e viver um pouco melhor até lá, economizando um pouco menos, desde que esteja de acordo com o risco. Não estou dizendo qual é o caminho certo. A tolerância ao risco é uma preferência singular e pessoal. Mas quero que você saiba que existe uma grande diferença entre pensar sobre sua tolerância ao risco e agir com base no mesmo apenas. Não há problema em analisar a sua expectativa de vida, considerar a sua tolerância ao risco e fazer as contas para descobrir quantos anos de poupança você precisa manter. O que é bem melhor do que ficar tão em pânico com a ideia de que seu dinheiro acabe antes, ou de morrer, que você evite até olhar para os números. Quem vive em negação acaba desperdiçando dinheiro,
ou economizando tanto que vai deixar para trás muitos e muitos anos de esforço acumulado. Ou seja, você terá vivido como um verdadeiro escravo de seus próprios medos. Que problema você está resolvendo? Um aviso: previdências privadas podem ser bastante complexas, tanto que existem livros inteiros sobre elas. Para começar, existem vários tipos. Além disso, dependendo de uma série de fatores, tais como sua idade e saúde, seu total de poupança e sua tolerância ao risco, talvez seja melhor ignorá-las completamente e utilizar uma combinação de investimentos de aposentadoria, entre os quais a previdência privada é apenas um tipo. Consultores financeiros podem ajudar você a resolver essas coisas. Não o culpo por não querer ler um livro sobre previdência privada, mas não dá para ignorar por completo o assunto. Além do mais, é preciso deixar claro o que você quer que o consultor faça. Primeiro, é preciso entender que alguns deles não querem falar especificamente sobre esse tipo de solução. Se o seu consultor recebe uma porcentagem do que os profissionais financeiros chamam de ativos sob gestão, o incentivo deles é acumular esses ativos. A última coisa que eles querem é que você retire todo o seu dinheiro do portfólio que gerenciam para você. Afinal, para eles, a previdência privada é um concorrente. Mas vamos supor que você esteja trabalhando com um consultor que cobra apenas honorários, alguém a quem você paga uma taxa fixa para oferecer aconselhamento financeiro. Esse tipo de profissional não tem motivos para evitar a previdência privada e também não recebe comissões pela venda delas. Ótimo! Sem conflitos de interesse em nenhum dos lados. Seu consultor pode fazer por você a ginástica mental necessária para criar um plano, mas lembre-se que primeiro você precisa dizer claramente qual é o seu objetivo. Qual problema está tentando resolver? Se você tiver problemas com o telhado, não dá para chamar o encanador. Da mesma forma, o seu consultor financeiro pode ser ótimo para escolher ações na bolsa. Mas isso só será útil se o problema a ser resolvido for fazer você ficar o mais rico possível. Nós, por outro lado, estamos focados em fazer você aproveitar sua vida ao máximo. Deixe-me repetir, estamos focados em fazer você aproveitar sua vida ao máximo. Ou seja, a premissa deste livro é que você deve se concentrar em maximizar o proveito de sua vida, em vez de maximizar sua riqueza. São dois objetivos muito diferentes. O dinheiro é apenas um meio para um fim. Tê-lo ajuda a atingir o objetivo mais importante, que é aproveitar a vida. Mas tentar maximizar o dinheiro na prática atrapalha na busca do objetivo mais importante. Portanto, sempre tenha esse objetivo final em mente. Faça do aproveitar a vida ao máximo o seu mantra, e faça uso dele para orientar todas as decisões, incluindo no que focar com seu consultor financeiro. Se você explicar que está tentando aproveitar ao máximo suas economias sem viver além da sua poupança, ele poderá ajudá-lo a criar um plano para tornar isso realidade. Neste capítulo, me concentrei na parte do plano sobre como evitar ficar sem dinheiro e como não gastar mais do que você guardou. Mas é claro que isso é apenas metade da questão de como morrer sem nada. A outra é como não desperdiçar sua energia vital gastando menos do que deve. Então, qual seria o plano para gastar seu dinheiro e não morrer com sobras de bens e uma pilha de arrependimentos? Na linguagem dos consultores financeiros, como planejar para desacumular o dinheiro que você acumulou ao longo dos anos? Minha resposta completa a essa pergunta está no capítulo 8, mas me permita fazer uma pequena prévia aqui. Tudo começa monitorando sua saúde para que você saiba quando começar a gastar mais do que ganha, quando começar a montar seu pé de meia. Também significa saber a data projetada da sua morte e qual o seu custo anual apenas para sobreviver, porque juntos, esses dois números são a quantia mínima de que você precisará entre hoje e o fim da sua vida. Todas as suas economias além dessa quantia são dinheiro que você deve gastar de forma agressiva em experiências de que gosta. Digo agressiva porque o declínio da sua saúde e a diminuição dos seus interesses enxugarão sua lista de atividades. O que significa que a sua taxa de gastos não vai permanecer constante, se você quiser morrer sem nada e tirar o máximo proveito da saúde que tem em todos os momentos da sua vida. Será preciso gastar mais aos 50 anos do que aos 60, e mais aos 60 do que aos 70, sem falar nos 80 e 90. O capítulo 8 explica melhor essas ideias e traz ferramentas para implementá-las, sozinho, ou com a ajuda de um consultor financeiro. Contagem regressiva. Como todas as criaturas vivas, os humanos evoluíram para sobreviver. É claro que queremos fazer mais do que apenas sobreviver. Por exemplo, tenho certeza de que se eu perguntasse se você deseja somente sobreviver ou prosperar de verdade, você escolheria prosperar. Porém,
Nossa biologia é tal que os esforços para viver a melhor vida possível muitas vezes não surgem de forma tão natural ou tão forte quanto o instinto básico de sobrevivência. Evitar a morte é a nossa prioridade número 1, e esse único objetivo supera todo o resto. Meu amigo Cooper Richer expressou isso muito bem quando disse: o cérebro humano está programado para ser irracional em relação à morte. As pessoas evitam o assunto, comportam-se como se ela nunca fosse acontecer, e muitas não se planejam para ela. A morte é apenas uma espécie de data misteriosa no futuro, o momento derradeiro. Esse tipo de negação absoluta explica por que tantas pessoas estão dispostas a gastar dezenas ou mesmo centenas de milhares de dólares para prolongar a vida por apenas mais algumas semanas. Pense nisto. É um dinheiro pelo qual essas pessoas passaram anos ou décadas trabalhando duro. Elas abriram mão de anos de suas vidas enquanto estavam saudáveis e cheias de vida para comprar algumas semanas extras de vida para quando estiverem enfermas e debilitadas. Se isso não é a coisa mais irracional do mundo, não sei nem o que é. É verdade que o dinheiro não tem absolutamente nenhum valor para nós quando estamos mortos, por isso que digo que deveríamos morrer sem nada. Não é nem um pouco irracional gastarmos todo o dinheiro restante para prolongar um pouco a vida. Nesse ponto, é tudo ou nada. Como escreveu um trio de economistas de alto nível, uma grande quantidade de gastos em cuidados inúteis faz sentido quando não há valor em deixar sua riqueza para trás. Mas essa afirmação só é verdadeira se você não fez nenhum planejamento e está tentando fazer o melhor possível em uma situação ruim. E por que você chegaria a essa situação ruim? Não de propósito, isso é certo. Você nunca chegaria a esse ponto se pensasse de forma racional com antecedência e fizesse planos quando sua saúde estivesse boa. Um plano para gastar uma grande parte de sua riqueza durante as últimas semanas de vida não faz sentido nenhum. O problema é justamente esse. As pessoas são irracionais em relação à morte, mesmo quando não estão perto dela. É por isso que elas têm um medo enorme de ficar sem dinheiro antes de morrerem. Um medo grande o suficiente para obrigar muita gente a poupar de forma exagerada para um futuro distante e, como resultado, não ser capaz de aproveitar o presente tanto quanto poderiam. Como chega para todos, a data de nossa morte, mesmo em um momento futuro, deveria influenciar nosso comportamento presente. Pense nisso um passo de cada vez, começando pelo caso mais extremo. Se você soubesse que iria morrer amanhã, seu comportamento e suas atividades hoje obviamente mudariam, talvez até dando uma guinada de 180 graus. Agora vamos mais devagar. Se você estivesse a 2 dias da morte, seu comportamento e suas atividades mudariam de maneira um pouco diferente. Mas ainda seriam drasticamente diferentes do que se você tivesse mais 50 ou 75 anos de vida. Agora pense em como seu comportamento mudaria se você soubesse que faltam 3 dias para sua morte. E se você tivesse 365 dias? Agora imagine repetir esse processo até chegar a 14.000 dias, ou 25.000 dias, ou qualquer número real de dias que você provavelmente tenha. Observe como essa linha de raciocínio se estende até a verdadeira data de sua morte, e como seus planos vão mudando de acordo com isso. Perceba também que não estou dizendo que você deveria viver hoje como se fosse seu último dia. Sempre temos que equilibrar a vida no presente com o planejamento para o futuro, e o equilíbrio se inclina gradualmente à medida que você projeta a data da sua morte. Quanto mais próxima ela estiver, mais urgência você precisa ter, e quanto mais longe ela estiver, mais você pode e deve planejar o futuro. Mas se não conseguirmos olhar para a data da nossa morte, agimos como se fossemos viver para sempre, e então não há forma de chegarmos nem perto de um equilíbrio ideal. Ao mesmo tempo, a ideia da morte pode causar angústia e é por isso que muitos de nós evitamos pensar nela e agimos como se esse dia nunca fosse chegar. Continuamos adiando experiências maravilhosas, como se em nosso último mês pudéssemos facilmente incluir todas aquelas experiências que adiamos durante a vida. Não é preciso dizer que isso é impossível e, portanto, totalmente irracional. Eu sei que pode parecer mórbido e criar um certo desconforto, mas a verdade é que comecei a usar um aplicativo chamado Final Countdown, que faz a contagem regressiva dos dias, anos, meses, semanas e assim por diante, até a data estimada de minha morte. E eu tenho incentivado todos os meus amigos a usarem também. Sim, entendo que isso pode causar certa tensão, mas a lembrança da morte traz um sentido de urgência muito necessário à vida de uma pessoa. Ao ver quantas semanas me restam, por exemplo, lembro de quantos, ou quão poucos fins de semana ainda tenho. Ver o número de anos me lembra que só tenho alguns natais para aproveitar, ou alguns verões ou outonos.
E esses lembretes escancarados mudaram meus pensamentos e as coisas que faço, as pessoas que procuro, a frequência com que digo às pessoas que as amo. A contagem regressiva me torna um adversário melhor na luta contra os instintos do piloto automático. A morte, é claro, existe. Na verdade, como vou explicar num capítulo mais adiante, todos nós morremos 1000 mortes antes da nossa morte definitiva. E um aplicativo como Final Countdown é uma ferramenta que pode nos ajudar a viver uma vida mais consciente desse fato. Morrer sem nada não é apenas uma questão de dinheiro, é também uma questão de tempo. Comece a pensar mais sobre como você usa esse recurso tão limitado, sua energia vital, e você estará no caminho certo para viver a vida mais plena possível. Recomendação: se você fica angustiado com a possibilidade de ficar sem dinheiro antes de morrer, pesquise mais a fundo sobre a previdência privada. Ela pode ser uma solução viável.